Nesse vídeo eu quero conversar com você a respeito de um conceito básico, mas muito importante da estética dental. O objetivo principal desse canal, como o próprio nome já diz, Back to Basics Odonto, é trazer conhecimentos básicos, mas que formam o alicerce de uma boa odontologia. Antes de dominar o complexo, você deve dominar o simples. O simples bem feito no consultório sempre será garantia de bons resultados clínicos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Eu quero que você entenda esse conceito da estética que vai te ajudar no momento em que você estiver restaurando os dentes anteriores, superiores, fazendo uma prótese total, um protocolo sobre implante, ajustando um trabalho em cerâmica, fazendo enceramento diagnóstico, ou seja, todas aquelas vezes em que você estiver atuando no nível da zona estética. Observe essa imagem e perceba a borda incisal dos incisivos centrais superiores posicionada um pouco abaixo da borda dos laterais. A presença desse degrau incisal central lateral é que traz o conceito estético de dominância dos centrais. Os incisivos centrais devem ser os dentes que mais se destacam na região anterior. E é claro que o degrau incisal não é o único parâmetro estético que garante dominância para os incisivos centrais. Existem outros, claro, como por exemplo a própria cor, a proporção largura-altura, a quantidade de exposição dos dentes anteriores durante o repouso e a fala do paciente. Mas nesse vídeo nós vamos nos ater a esse posicionamento vertical dos centrais em relação aos laterais. Como diz o André Machado, um grande professor e ortodontista, ele tem uma hashtag, é quase um mantra. Ele diz, foco no central. E ele sempre ressalta essa importância, a necessidade do protagonismo dos incisivos centrais no sorriso. Eu costumo dizer que o sorriso está para a face, assim como os incisivos centrais estão para o sorriso. E nós podemos observar diversos arranjos diferentes, indo desde uma dominância normal, que seria aquela ideal e desejada, e nós já vamos ver alguns parâmetros que ajudam a definir isso. Uma situação de uma dominância exagerada, em que já traz uma percepção estética negativa para o sorriso, ou uma ausência de dominância, em que os incisivos superiores estão todos no mesmo nível, ou pior até, às vezes a presença de um degrau negativo, com a borda dos centrais acima da dos laterais. Então, num sorriso, numa dominância exagerada, nós temos o posicionamento da borda dos centrais excessivamente abaixo em relação à dos laterais. E valores maiores do que 2 milímetros já realmente trazem essa percepção estética negativa. Esse dado vem de um artigo, cujo título, na verdade, é uma pergunta. Diferentes posições verticais dos incisivos centrais superiores influenciam a percepção estética do sorriso? Nesse trabalho, os autores mostraram fotografias de sorriso, fotografias frontais de duas mulheres, tanto para leigos como para ortodontistas. Um trabalho interessante, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Na dominância ausente, temos aquela situação em que não há um degrau positivo e algumas vezes até um degrau negativo. Isso traz um aspecto de mais envelhecimento, de desgaste dental. Então é a ausência do degrau ou um degrau negativo. Se a dominância exagerada traz um ar mais infantil, aqui é um aspecto de maior envelhecimento. E na dominância normal, seria aquela desejada, existem algumas características. A primeira delas é em relação ao posicionamento da margem gengival dos centrais em relação a dos caninos, que deveriam estar num mesmo nível horizontal ou a dos centrais ligeiramente abaixo até meio milímetro. E em relação à borda incisal, deveríamos ter idealmente a presença de um degrau entre 1 e 1,5 milímetro. Num outro artigo chamado Os 10 Mandamentos da Estética do Sorriso, os autores dizem que o degrau nos homens, o degrau incisal deveria estar entre meio e 1 milímetro e nas mulheres entre 1 milímetro e 1,5 milímetro. Então esse conceito é importante no momento em que você estiver planejando, por exemplo, um aumento dos incisivos superiores. Agora, uma coisa importante, esse artigo mesmo ressaltou isso bem. Todas as vezes que o profissional estiver diante de um planejamento em que ocorrerá uma alteração do posicionamento da borda incisal dos incisivos para baixo ou para cima, a função mandibular sempre deve ser checada. Eles escreveram que os objetivos estéticos não devem perturbar o equilíbrio oclusal. A extrusão de incisivos ou a sua intrusão pode influenciar nos movimentos de protrusão e lateralidade. Aqui se refere a intrusão e extrusão porque o artigo foi escrito num contexto da ortodontia, mas ele é totalmente aplicável à clínica restauradora naqueles casos em que você está planejando, por exemplo, aumento dos dentes superiores. Então a oclusão é preponderante e isso é preocupante nos dias atuais em que há uma febre, uma procura por tratamentos estéticos com faceta de porcelana e lentes de contato. E tem muito dentista por aí causando, por exemplo, sobremordida. E para finalizar, vamos ver alguns sorrisos para exemplificar essa questão da dominância. Aqui, uma completa ausência de dominância, sobressaem-se inclusive os caninos e pré-molares,
Não há uma congruência entre a linha imaginária que passa pela borda dos incisivos superiores e a curvatura do lábio inferior. É o que nós chamamos de sorriso invertido. Aqui nesse sorriso já há a presença de um degrau incisal, mas uma das coisas que chama atenção é o desnivelamento da margem gengival dos centrais em relação à dos caninos. Seguindo, esse é um sorriso já me parece um pouco mais agradável, com a presença de um degrau incisal ainda que pequeno, mas eu acredito até que um degrau maior causaria um alongamento excessivo dos incisivos centrais superiores, que já dá para perceber a sua relação largura-altura reduzida, ou seja, já é um dente mais alongado. Aqui um sorriso bem agradável, a borda dos incisivos centrais superiores tocando levemente o lábio inferior, a presença do degrau incisal. E aqui já um sorriso, uma dominância exagerada, essa borda dos centrais excessivamente abaixo em relação a dos laterais, traz um aspecto mais infantil, mas talvez tenha sido até proposital nesse caso. Então sobre dominância dos centrais é isso que eu queria falar para você. Deixa aqui nos comentários se você gostou, e é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.